que haya venido él antes aquí. que ele tenha vindo antes aqui, ou se ele veio antes aqui. Habría que ver si él llegó a Tem venir que aquí ver con se ele Jairo, chegou a con vir el aqui otro, com Jairo, ele mencionou, se puso una vez se colocou uma vez uma mensagem. luchas y victorias del Mesías. Lutas e vitórias Messias, do del Messias. Cristo. Cristo era o Messias, do Cristo. Del ungido. Vitória do Messias, do Cristo, do ungido. Lunes 29 de junio del 1998. Segunda, 29 de junho de 1998. Aí estava, Aí estava, esse é a mensagem que no final diz. Vamos a dar por aqui novamente. Vamos ver por aqui, vamos deixar. José Benjamin Pérez para finalizar nossa parte. A parte que cabia a Miguel, agora cabe a ele. Miguel já falou com ele para que ele fique encarregado dessa parte, vê? Não tem idade. Agora, vamos a Bucaramanga. Agora vamos até Bucaramanga e dia 3, quinta, 3 de abril deste ano de 2025, já estamos chegando aqui no lugar onde a gente vai se hospedar ou ficar durante esses dias, onde nós esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e que a bela Colômbia seja abençoada de novo. Vejam que a Colômbia, o irmão William tinha falado uma vez que representava o estômago. E o estômago é onde se processam os alimentos, são processados os alimentos no estômago. E vemos como é que ele, ao mostrar isso, então, pois tem um significado profético. Olhem, esta é a terceira vez ou ocasião, desde que saímos para viajar ou viajando, que estamos na Colômbia, ou seja, que tem coisas que não são faladas ou não se fala. Bem melhor elas vão se cumprindo e depois quando vai se fazendo, vendo a história, vai se ver o porquê, o motivo disso. Dos lugares, para onde, tudo isso, porque tudo é pela guiança divina. E esperamos que nesses dias ele nos fale certas coisas que têm que ser faladas. E olha, quando o médico vai dar certas recomendações ou avaliações para uma certa área do corpo, aquele que é médico clínico geral te diz, tu tens que ir num especialista nessa situação ou condição que tu tens. Se for do cérebro, é um neurólogo. Se é do coração, um cardiologista. Neurologista, cardiologista. Se for do estômago e dessa parte daí, é um gastroenterologista. Se for dos pés, é um pediatra. Não, um podiatra. Vê, cada parte do corpo tem o seu especialista. Agora, o especialista do corpo místico de Cristo como templo é o Espírito Santo. E ele fala para todo o corpo. Porém, tem coisas que ele tem que falar diretamente para essa parte, que sejam faladas diretamente para essa parte do corpo. Assim que aí, nós vamos vendo aí o porquê, o motivo, mesmo que o profeta pode ficar em um só lugar, em um só sítio, desde certo ministério em diante, no seu ministério por diante, pode ficar em um só lugar, mas isso nós vemos que vai chegar um momento onde vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas vejam vocês que antes disso, Deus permite que ele viaje, mesmo podendo estar em um só lugar e falar isso de um só lugar. Ora, a medicina, mas a medicina, o remédio, tu não pões no lugar certo, no lugar correto. E tu pões no lugar certo. E a presença de um profeta em cada lugar influencia em todas as áreas. Influencia, mesmo que as pessoas possam ver como uma coisa normal. Mas
Isso é algo muito grandioso. E isso muitas vezes o irmão Miguel fala, isso somente o simples fato de um profeta estar em um determinado lugar tem um grande significado, já tem uma bênção e um motivo, um propósito também aí. Agora, a trajetória do Messias que foi mostrada pelos profetas do Antigo Testamento e foi cumprida plenamente ou em plenitude em Jesus, na primeira vinda do Senhor. Olha, nesta mensagem que ele pregou aqui, lutas e vitórias do Messias, foi a primeira vez que eu passei. Não, ele me falou, aquele que vai me apresentar é José Benjamim. Ele perguntou para Jairo Ramírez, olha, não está Miguel aqui, quem é que vai te apresentar? Ah, o Benji me apresenta. E eu disse, mas irmão William, por quê? O que é que eu faço? Ah, tu vais gravar, coloca gravando, vai lá para frente e depois voltas para a câmara. E esta mensagem que ele pregou aqui, tem uma parte onde ele diz, aqui no princípio, nesta passagem que nós lemos, isso ele leu do... a câmera. Isso ele leu do 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 13, onde o apóstolo Pedro nos fala de dos sofrimentos que Cristo iria ter ou sofrer. E ele, falando dessa escritura, ele diz, nesta passagem que nós lemos, nos fala o apóstolo São Paulo que o Espírito de Jesus Cristo que estava nos profetas do Antigo Testamento anunciavam, através deles anunciavam os sofrimentos que viriam no Messias e também as glórias que viriam depois ou após esses sofrimentos, ou seja, que a vinda do Messias e os sofrimentos pelos quais o Messias passaria eram anunciados desde o Antigo Testamento, ou seja, que os sofrimentos pelos quais ele passou, nosso amado Senhor Jesus Cristo, já estavam profetizados e ele, por essa causa ou motivo, ele não evadiu, ele não escapou desses sofrimentos, pois tinham que ser cumpridos nele. Ele não escapou, ele não podia evadir, escapar por aquilo que ele tinha que passar, porque senão se desviar, porque senão a raça humana se perderia. E vejam vocês que tanto na primeira vinda como na segunda vinda, a qual eles pensavam que era uma só, ou seria uma só vinda, são os únicos dois personagens ou pessoas que fizeram, vamos falar assim, o primeiro foi Jesus e o outro vai ser o instrumento onde Deus está cumprindo a sua vinda, mas vamos dizer que já o fizeram, falando assim em termos porque já aconteceu, que já passou, seriam os dois seres humanos, onde se fala e se vai falar de um antes e de um depois, na primeira vinda do Senhor, com esse sacrifício que nasceram filhos e filhas de Deus através de crerem na primeira vinda do Senhor, e essa porta já se fechou, já foi fechada, e dizia antes de Cristo e depois de Cristo, se diz assim, ou seja, antes do ungido e depois do ungido, ou antes do Messias e depois do Messias. E obteve-se um corpo teofânico da sexta dimensão. É por isso que foi um momento chave no meio da raça humana, importantíssimo. Agora, na segunda vinda, é o segundo homem que também se falará dele no milênio pela eternidade como um antes e um depois dele. Antes do ungido e depois do ungido. Ou antes de Cristo e depois de Cristo, ou antes do Messias e depois do Messias. Ou seja, que se terá as siglas igualzinho como se teve na primeira vinda do Senhor. Sem essa obra da primeira vinda do Senhor, não houve e não haveria, não existiria um nascimento na sexta dimensão desse corpo teofânico, e sem a obra
do leão da tribo de Judá como reclamador. Sem essa obra, não se realizaria um nascimento de um corpo novo, de um novo corpo, ou seja, não viria à existência esse corpo novo, não chegaria à existência pela obra que se estaria realizando ou fazendo através da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que as duas obras, uma de cordeiro e a outra de leão, são obras que vão transcender. A primeira já transcendeu e a segunda também, mas vamos falar assim, que já se cumpriram, que transcendem, que ultrapassam e não se podia escapar da primeira vinda do Senhor e também não se pode escapar ou evadir-se, se desviar do que vai acontecer em Apocalipse 11 por causa de Moisés, que ele feriu a rocha pela segunda vez, e isso representa que desde os púlpitos e de todas essas partes vão crucificar a palavra de novo, a palavra encarnada, mas que vejam vocês, aí Apocalipse 11 nós vemos aí que tem morte em Apocalipse 11, portanto esse ministério e esse instrumento não vai evadir ou escapar, se desviar, como tampouco se escapou da primeira vinda do Senhor, porque é o mesmo Espírito de Jesus que está nesse mensageiro. Agora olhem algo aqui, e ele continua dizendo, um pouquinho mais na frente diz, a vida de Jesus foi nada menos do que o cumprimento das promessas messiânicas para aquele tempo. Ele cumpriu todas as promessas que pertenciam à primeira vinda do Messias. Agora, nós vemos que o povo hebreu como nação e a religião hebraica como o judaísmo encabeçada, essa religião encabeçada pelo concílio do Sinédrio, do qual o sumo sacerdote era o líder máximo dele. Vemos que o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio não puderam ver a Jesus, o cumprimento da vinda do Messias, o cumprimento do rei de Israel. Eles não compreenderam, não entenderam que as profecias messiânicas estavam a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles não compreenderam, entenderam esse mistério e pensaram que a vinda do Messias todas se cumpririam na sua vinda e que fosse só uma, mas eles não compreenderam, não entenderam que tinha duas partes, a primeira vinda do Messias, a sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e a sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis, senhor de senhores, e por isso falharam em compreender o cumprimento da primeira vinda do Messias. Eles esperavam a vinda do rei, do Messias, do rei de Israel, mas veio de uma forma tão simples que eles não poderiam crer que este jovem carpinteiro de Nazaré fosse o Messias. Eles esperavam um rei e um carpinteiro chegou até eles. A mesma coisa aqui neste tempo. E agora vejam vocês como é que Deus prende os sábios na sua própria sabedoria, porque com Deus ninguém pode se fazer que sabe muito, que sabe de tudo, porque aquele que realmente sabe é Deus. E foi Ele quem deu a sua palavra profética através dos profetas ou pelos profetas. E tudo o que Ele prometeu realizar, Ele o cumpre no tempo que corresponde e o dá a conhecer. E qualquer pessoa que diga a Deus, o que Deus prometeu aqui, Ele tem que fazer dessa forma, desse jeito. Quanto nós temos escutado isso falado assim mesmo? E Deus, quando chega o tempo, Deus cumpre isso. Se o que Deus cumpriu não é da forma ou do jeito que a pessoa imaginava, o que é que as pessoas fazem? Dizem, não, eu não creio nisso, nessa forma. Eu não creio na forma em que Deus o cumpriu, porque a pessoa tinha uma outra ideia disso, daquilo que Deus cumpriria ou de como Deus cumpriria isso. É por isso que muitos dizem, não, é que tudo isso já se cumpriu no irmão William. O irmão William ele já trouxe os trovões, o irmão William. Veja, se fazem uma ideia e esse espírito de erro faz com que creiam nisso. E quando Deus realmente cumpre isso, então não, é que isso não é assim, não é desse jeito. Estão tão convencidos da sua própria incredulidade que tentam justificá-la. Não crendo e dizendo, não, é que aqui o irmão William disse isso, é que aqui ele falou isso aqui. Mas mesmo ele dizendo que na carpa se iriam dar os trovões, iria se dar a fé de rapto, que na carpa se iria haver esses ministérios de Moisés e de Elias. E quantas vezes dizia, a segunda vinda do Senhor não se cumpriu, a vinda do anjo forte não aconteceu, não se realizou, e todas essas coisas. E vejam, até mesmo ele falando isso, já dessa forma aberta, não creem, porque estão velados, estão cegos. E aqui mais adiante ele diz,
Olha, continua dizendo, isso foi o que aconteceu com o sumo sacerdote e os doutores da lei e com os teólogos da religião hebraica, dos quais deles Cristo disse que eles estavam cegos para o cumprimento da profecia messiânica pertencente àquele tempo. E Cristo disse, e se o cego guiar o cego, ambos cairão no buraco. Ou seja, vejam vocês, as profecias messiânicas da primeira vinda de Cristo estavam cumpridas e aqueles que esperavam que se vissem a primeira vinda e dissessem para o povo hebraico, o Messias chegou, não podiam vê-lo, ou seja, que eram os líderes, foram os líderes. O sumo sacerdote, o líder máximo da religião hebraica sobre o judaísmo, todos esperavam que esse homem tão importante desse a conhecer para o povo hebreu que o Messias estava na terra. E ele disse quando chegou, ou disse para Jesus, tu és o filho do Deus vivo, do Deus vivente, se fores tu, fala já e não nos perturbes a alma. E quando Jesus disse ou falou, já vos tenho dito e não haveis crido. O que o sumo sacerdote disse? Blasfemou? Tem blasfemado. E vejam quantas vezes se lhe falou claramente neste tempo final, porque ele disse, o irmão Branham disse que o Messias se apresentaria, ele mesmo se apresentaria. E vejam como agora se cumpre. Neste tempo, nos líderes, os líderes se falou claramente para eles e se lhes disse, aqui está, aqui estou. Mas para quê? Para dizer, este é um impostor, este é um blasfemo, este tem enganado as pessoas e todas essas coisas. Disso também falavam ou falaram contra Jesus, falaram assim. Mas vejam vocês como tudo volta a se repetir. E o irmão Branham já tinha alertado sobre isso, que seria paralelo em tudo. Então o irmão William diz, e para que perguntam então? Eles queriam saber se que ele fosse o Messias, mas não queriam saber para proclamar que o Messias já estava na terra, senão que era para dizer que tinha blasfemado, para pedir a pena de morte para Jesus. Ou seja, que tudo isso vai desembocar ou se concluir em que muitos deles vão se unir a esse movimento e vão mostrar aí que, na verdade, na realidade, não eram crentes nem da mensagem do irmão Branham, nem na mensagem do irmão William, fazendo o que eles vão fazer. Ou seja, já vão mostrar as cores mais claramente daquilo que Judas Iscariotes fez. Vem? Todo mundo não quer saber o cumprimento das promessas messiânicas para crer nelas e dar graças a Deus, senão que tem alguns que querem saber para combater o cumprimento daquilo que Deus prometeu. E isso é o que nós vemos neste tempo final, cada vez bem mais marcante ou marcado. E cada vez tudo isso vai se pôr, vai ficar mais e mais aberto. E já não vão a falar assim de uma forma indireta, senão que cada vez vai ser de uma forma mais direta e vão atirar com tudo, porque o que o diabo não quer é que os escolhidos de Deus sejam transformados. Aquele que está contra o cumprimento da visão da carpa, da tenda, está contra a ressurreição, da transformação e da fé de rapto. Tão simples assim. Onde você está e que posição você está fazendo, qual a posição que você tem neste tempo diante do cumprimento da vinda do Messias, do ungido, do Cristo neste tempo final? Ora, o que você faz, está identificando você, o grupo ao qual você pertence. Se estiver contra, pois já sabe onde você está posicionado. No tempo de Jesus, busca o seu equivalente ou a equivalência de você naquele tempo, e aí você estaria, se você estivesse vivendo no tempo de Jesus. Agora, se você é um dos crentes deste tempo que está seguindo o pilar de fogo, a coluna de fogo, operando nas lutas e vitórias do Messias do ungido, ora, então você está tal como aqueles que estiveram braço a braço, lado a lado com Jesus. E ele, quando deixaram ele sozinho, ele perguntou, vocês também querem ir embora? Pedro respondeu, e a quem iremos? Se tu tens palavras de vida eterna, a quem iremos? Ou seja, você estaria do lado de Pedro. Estaria como Pedro, tal como Pedro, fazendo a mesma coisa. E assim
foi Caifás, assim era Caifás e muitos dos grandes líderes do concílio da religião hebraica, do concílio do Sinédrio. E quando Caifás perguntava para eles, o concílio da religião hebraica, o que vocês dizem? Vocês sabem o que eles responderam? Que ele é digno de morte, que é digno de morte. Tudo isso, o irmão Branham tinha falado de tudo isso, que aquele que fosse pregado neste tempo, que pegariam pregando neste tempo, existiria uma lei federal que tem que fuzilá-lo. Vamos ver quem são esses bonzinhos, esses bonitões nesse tempo, quando perguntem para ele, quando chegar esse aperto mais forte, e aí vão tremer os joelhos e vamos ver quem é o machozão aí, porque agora qualquer um é um bocudo. Mas quando chegar esse tempo, não. A primeira coisa que vão dizer, não, eu não. Eu não sigo isso aí. Aí, aquele que vai ficar de pé firme aí é o que tem a espada, é quem tem a espada. E os escolhidos de Deus estão recebendo o que é a palavra. Eles sim vão saber o que falar, o que dizer. E se tiver que dar a vida, porque não é um tempo de Marte, não tem problema para esse escolhido. Esse escolhido não seria um covarde, senão um valente. E também, como tem a palavra, pode obrar Deus através desse instrumento, nesse tempo, na forma que quiser, que corresponder. Mas haverá muitos que nesse confronto ou enfrentamento, eles vão ficar congelados até os joelhos. E aí vai vir a tremedeira, vai vir aí, esses bonitões de agora vão se embora, vão correr, e aí é que vai se saber quem é quem nessa última prova que vai vir, nessa prova final. E se poderia falar tantas coisas aí, mas nós vamos indo... Vamos continuar aqui, diz. E para quê? E para que queriam religião e concílios e grandes vestimentas religiosas sacerdotais? Para crucificar o Messias, para rejeitar o Messias em sua vinda. E de que lhes valeu pregar religião e pregar que o Messias viria? E quando veio, o rejeitaram? Agora, em tudo o que aconteceu, nós já podemos ver que estavam se cumprindo a palavra profética sobre os sofrimentos pelos quais o Messias passaria, onde o seu próprio povo o rejeitaria, porque não veriam nele o cumprimento da vinda do Messias, não o reconheceriam, e tudo isso já estava profetizado. Agora vejam vocês como, de que forma também neste tempo final, o tempo do fim, isso está sendo cada vez mais marcado, mais e mais, até mesmo entre o mesmo povo tem rejeitado do mesmo povo. Mas vejam vocês que haveria um povo que o receberia e que estaria nessas lutas e vitórias neste tempo final ou do fim, no cumprimento da vinda do Messias, da vinda do ungido, do cumprimento do sétimo selo. Assim que aqui nós estamos braço a braço com as lutas e as vitórias do sétimo selo em sua última manifestação, as lutas e vitórias do ungido em sua última manifestação, como o ungido Messias, o Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação. Já estamos chegando. Podemos já fazer uma pausazinha aqui, nessa pequena conversa que nós tivemos aqui, enquanto a gente estava chegando, me deram as mensagens aqui que o nosso irmão William tinha pregado aqui, pelo menos temos desde 98 até 2009. Aqui tem 7 mensagens, tem que ver se antes de 98, se ele chegou até aqui em Bucaramanga. Isso a gente pode verificar, mas pelo menos eu tenho 8 mensagens aqui, assim que foi uma grande bênção compartilhar com vocês um pouquinho de uma delas neste momento. Que Deus abençoe, os guarde e já continuaremos num outro momento, nestes dias aqui, conversando sobre as lutas e vitórias do Messias, no cumprimento da vinda do Messias como Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos.